Nós vamos ler no capítulo 2 da primeira epístola de João, o último versículo e os 3 primeiros versículos do capítulo 3, tá bom? Verso 29 do capítulo 2 de primeira de João, e o capítulo 3, nós vamos ler os versos 1, 2, 3, ok? Primeira de João 2, 29, até 3, 3. Aí, capítulo seguinte, os 3 primeiros versos. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente, acompanhe com atenção, com interesse, com alegria, porque o texto que será lido foi escrito por inspiração de Deus, é a palavra de Deus. Então, ouça com bastante atenção, mantenha depois a sua Bíblia aberta, enquanto nós explicamos o sentido desta passagem. Então, diz o seguinte, o verso 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Até aí, verso 3 do capítulo 3. Vamos orar? Pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, damos-te graças por nos permitires, mais uma vez, voltar a este local, nos reunir em torno da tua palavra, nos debruçar sobre ela, na expectativa de extrair dela alimento para nossa alma, alimento para o nosso coração, e que tu queiras abençoar este nosso tempo de estudo de tal maneira que possamos ter uma boa compreensão do sentido desta passagem, que o Espírito do Senhor trabalhe no nosso coração, dando-nos a certeza de que a tua palavra é a verdade, e que também o teu Espírito nos mova na direção da obediência à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, a nossa única esperança. Amém. Irmãos, vocês já sabem que a primeira epístola de João foi escrita para que os leitores pudessem ter um bom discernimento da fé verdadeira, ou seja, fé no sentido objetivo, fé verdadeira, ou seja, o conjunto de verdades em que se crê, qual é o verdadeiro sistema, não é, religioso, o verdadeiro cristianismo. Isso João está ajudando os seus leitores nesse sentido,
discernir a verdadeira fé, e também ajudando os seus leitores a discernirem a verdadeira experiência religiosa, para saber se a experiência religiosa é autêntica, é verdadeira, ou se é uma experiência religiosa fake, falsa, não é? Então, esse é o propósito da primeira epístola de João. Ele disse: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Na última aula, nós estudamos a sessão que antecede essa porção que lemos hoje, e naquela sessão nós vimos que João faz um apelo aos seus leitores para que eles permaneçam em Cristo. Então ele fez esse apelo. E agora ele depois daquele apelo, ele também deu a eles um teste moral, uma maneira de testar a verdadeira experiência religiosa. E agora ele vai dar um outro teste moral. Veja aí o verso 29 do capítulo 2, verso 29. É bom lembrar a vocês aqui, porque aqui nós temos uma divisão, começamos num capítulo, passamos para o outro capítulo. Você já sabe, eu já disse isso aqui, que essa divisão em capítulos e versículos da nossa Bíblia, embora isso ajude a você localizar o texto e tal, você precisa saber que às vezes isso atrapalha, porque essa divisão é uma divisão feita posteriormente. Quando João escreveu a epístola, ele não a dividiu em capítulos e versículos, isso é uma edição posterior, e às vezes ela é meio arbitrária. Então é por isso que a gente fica à vontade para dividir de maneira diferente da que está aqui. Então, hoje eu dividi de maneira diferente. Eu estou considerando verso 29 do capítulo 2 até o verso 3 do capítulo 3 como uma unidade. Então, essa aí é uma unidade. E nesta unidade, João está oferecendo mais um teste, mais uma maneira de testar a experiência religiosa de uma pessoa. Então, qual é o teste? Qual é a maneira de testar a experiência religiosa que João nos apresenta hoje? Olha o verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, João diz que uma maneira de testar a verdadeira experiência, de discernir a verdadeira experiência religiosa, uma maneira de testar a autenticidade de uma experiência religiosa é a prática da justiça. Então, esse é o critério que João vai apresentar aqui. Então, vamos ver a argumentação de João aí no verso 29. Deixe-me chamar a sua atenção para um conceito que João vai introduzir agora na sua carta. É o conceito de nascimento de Deus. Olha aqui como é que João diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, João se refere à verdadeira experiência religiosa como ser nascido de Deus. João usou até aqui
outros conceitos. É a primeira vez que ele usa esse conceito na carta. Por exemplo, teve um momento em que João falou, e você deve se lembrar, que João falou da verdadeira experiência religiosa como ter comunhão com Deus. Lembra? Ele falou assim, ó, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, naquele momento, para João, ter uma verdadeira experiência religiosa era ter comunhão com Deus. Teve um outro momento em que João falou da experiência religiosa verdadeira em termos de conhecer a Deus. Lembra? Ele diz lá, deixe-me dar uma olhada aqui. Ele diz o seguinte, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, nesse momento lá, para João, ter uma experiência religiosa autêntica é conhecer a Deus. Então, João fala da experiência religiosa de maneiras diferentes. Ora, ele fala que ter a experiência religiosa autêntica é ter comunhão com Deus. Ora, ele fala que é conhecer a Deus. Teve um momento que ele falou assim, que ter uma experiência religiosa autêntica é estar unido a Cristo e permanecer nele. Lembram? Então, para João, ter uma experiência religiosa autêntica pode ser conhecer a Deus, pode ser permanecer em Cristo e estar em Cristo, e pode ser ter comunhão com Deus. Agora ele vai introduzir um novo conceito. Ter uma experiência religiosa verdadeira é ser nascido de Deus. Não é isso que ele está dizendo aí no verso 29? Nascido dele. Então, agora, se houve um momento que eu perguntei para vocês assim, você conhece a Deus? A minha pergunta era, você tem uma experiência religiosa autêntica? Outro momento eu perguntei, você está nele e permanece nele? Então eu estava perguntando, você tem uma experiência religiosa autêntica ou é fake? Outro momento eu perguntei, você tem comunhão com ele? A pergunta era, você tem uma experiência religiosa autêntica? Então, hoje a pergunta é feita da seguinte maneira, você é nascido dele? Entendeu? Então, ter uma experiência religiosa autêntica e ser nascido de Deus são expressões sinônimas, ok? Então, está aí final do verso 29, ser nascido dele. Mas a pergunta é, o que significa ser nascido de Deus? O que significa ser nascido dele? Irmãos, eu creio que uma passagem que pode ser muito útil para nos ajudar a responder a essa pergunta, o que significa ser nascido de Deus, é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra daquela conversa que o João registrou no seu evangelho? Então, vamos dar uma olhadinha naquela passagem, porque esse conceito de ser nascido de Deus é clarificado naquela conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3. Abra lá a sua Bíblia em João capítulo 3. Foi naquele diálogo de Jesus com Nicodemos que Jesus falou para ele, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, vejam aí alguns versículos, não é?
No verso 3, é o verso que eu citei, Jesus, conversando com Nicodemos, falou com ele da necessidade de ser nascido de novo, não é? Vocês se lembram que Nicodemos ficou sem entender o conceito, não é? Quando Jesus falou que era preciso nascer de novo, o Nicodemos falou: como assim? Nascer de novo? Pode, por acaso, uma pessoa velha como eu voltar ao ventre materno para nascer de novo? Começar tudo de novo? Não é? O Nicodemos ficou sem entender o conceito que Jesus estava usando. Mas Jesus explicou para Nicodemos. E explicou para nós também ao explicar para Nicodemos. Dê uma olhada na explicação que Jesus deu. Verso 6, Jesus falou assim, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Nicodemos, preste atenção. Eu estou falando de nascimento distinto. Eu estou falando de esferas diferentes. O que é nascido da carne é carne. Carne aqui, a gente não deve entender carne no mesmo sentido do conceito de carne em Paulo. Porque quando Paulo usa lá, via de regra, Paulo fala de carne no sentido pecaminoso, não é? Carne é a natureza pecaminosa. Mas aqui em João, carne é a dimensão natural, não é? É a nossa vida natural. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nascimento da carne é sinônimo de nascimento natural. É o nascimento da carne que dá início, que dá origem à vida natural. Então, você é introduzido na dimensão natural da existência quando você nasceu lá da sua mãe, não é? Depois de 9 meses de gestação, você foi dado à luz. Então, você foi introduzido na existência natural. Esse é o nascimento da carne, não é? Então, quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, Jesus está dizendo que o nascimento natural introduz a pessoa na dimensão natural, temporal da existência, não é? Então, aquele que foi nascido da carne, ele existe nessa dimensão natural, temporal da existência. Mas olha o que Jesus diz no verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, Jesus diz, Nicodemos, existem 2 tipos de nascimento. Existe o nascimento da carne, natural, e existe o nascimento do Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne, ele tem uma existência natural. Ele existe, transita nesta esfera natural da existência. Mas o que é nascido do Espírito, ele tem também uma existência espiritual que o nascido da carne, só da carne, não tem. Ele não transita
na esfera espiritual. É uma esfera na qual ele simplesmente não existe. Não é difícil você perceber isso no ensino de Paulo. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que Paulo está dizendo? Que naquela época você só era nascido da carne. Você só tinha existência natural. Você não existia na dimensão espiritual. Você não transitava nessa dimensão. Então você estava morto na dimensão espiritual. Biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. Então você tem um nascimento que te dá vida biológica e você tem um nascimento que te dá vida espiritual. Nascido da carne é nascido biologicamente. Nascido do espírito é nascido espiritualmente. Lembram que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de duas categorias de seres humanos? Ele chama de o homem natural e o homem espiritual. Lembra disso? Abra lá, vamos ver Paulo falando disso, depois a gente volta aqui para a 1 de João. Olha primeiro aos Coríntios, capítulo 4 de 1 aos Coríntios, quer ver? Capítulo 4, deixe-me ver se é o capítulo 4. Não é o capítulo 4, é o capítulo 2. Verso 14. Verso 14, olha só. 1 aos Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então existe um tipo de ser humano que Paulo chama de homem natural. O que é o homem natural? Aquele que só é nascido da carne, só tem vida biológica. E o que Paulo diz? Que esse homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas são loucura para ele. Ele não pode entender estas coisas, porque para entender essas coisas é necessário ter um discernimento espiritual. E esse homem natural não tem esse discernimento. Ele não existe na esfera espiritual. Ele não transita na esfera espiritual. Então tem uma categoria de ser humano que Paulo chama de homem natural. Agora, olha o contraste. Porém, verso 15, porém, o homem espiritual, então tem duas categorias. Tem o homem natural e o homem espiritual. Qual é a diferença? O homem natural não entende certas coisas, mas o homem espiritual julga, isso é, entende, discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entendeu o que Jesus explicou para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver essas coisas, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entender essas coisas. Você não vai entender, Nicodemos. Tem que nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. Só existe na esfera natural. O que é nascido da carne é homem natural. Não entende essas coisas. Agora,
Se você nascer de novo, aí você será homem espiritual e você vai julgar, discernir, entender essas coisas. Porque o homem espiritual julga, discerne, compreende essas coisas. Entendeu? A categoria nascido de Deus que João está usando no verso 29, não é? Então, ser nascido de Deus, não é? É isso. E notem que Jesus falou para Nicodemos: não te admires de eu dizer isso, Nicodemos. Não fique admirado, eu não estou falando que você tem que voltar ao ventre materno. Não te admires. E ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus dizendo: Nicodemos, não te admires. Isso é um milagre, é um mistério. Assim como o vento age de maneira misteriosa, assim é o operar do Espírito Santo. Ser nascido do Espírito é passar por uma obra misteriosa do Espírito Santo, não é? É algo sobrenatural, misterioso, que Deus opera em nós por meio do Espírito Santo. Então, por meio do nascimento natural da carne, somos introduzidos na esfera natural. Por meio do nascimento misterioso operado pelo Espírito Santo em nós, somos introduzidos na esfera sobrenatural, não é? E aí passamos, segundo Paulo, a ter esse entendimento, esta compreensão de coisas que o homem natural não tem, não é? Então, é por meio do novo nascimento que somos introduzidos numa nova categoria de existência e de vida. Então, veja bem, João está chamando aqui a verdadeira experiência religiosa de nascer de Deus. Então, a pergunta que eu estou fazendo a você hoje é: a sua experiência religiosa é fake ou é verdadeira? Eu poderia fazer nos termos de João aqui: você é nascido de Deus ou você só é nascido da carne? Você é nascido do Espírito ou você só é nascido da carne? Ou seja, você só foi introduzido na esfera natural da existência ou você já foi introduzido na esfera espiritual da existência? Irmãos, isso é muito importante, porque esta metáfora do nascimento que Jesus usou, não é? E que João está usando aqui na sua epístola, significa que a verdadeira experiência religiosa é muito mais do que uma reforma moral. É muito mais do que mudar o comportamento de uma pessoa. Entendeu? A gente precisa entender isso, porque a verdadeira experiência religiosa não envolve apenas mudança moral, mudança de comportamento, deixar de fazer certas coisas. Então tem muita gente que acha que a experiência religiosa verdadeira consiste apenas num verniz exterior. Mas aqui não é apenas uma mudança de comportamento. É claro que mudança de comportamento está envolvido, faz parte, não é? Mas
A Bíblia fala que é novo nascimento, é ser tornado nova criatura. Não é a velha criatura envernizada. Não é a velha criatura modificada. Não, é uma nova criação. É uma mudança radical, ou seja, mudar a raiz. Radical nesse sentido, mudar a raiz. E a Bíblia fala da raiz em termos de coração. O coração é a raiz do que somos. É o nosso eu interior. Lembra que Deus falou isso por meio do profeta Ezequiel? Ele diz: eu vou tirar o coração de carne, pedra, vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou fazer uma mudança radical naqueles que são meus. Eu vou tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, para que eles andem nos meus caminhos e obedeçam os meus estatutos. Então, tem mudança de comportamento, sim, mas uma mudança de comportamento resultante da mudança do coração. Porque você pode mudar comportamento sem mudar coração. Não pode? Pode. Você muda comportamento por pressão, você muda comportamento por chantagem, por ameaça, não é? Não é assim que às vezes o pai faz com o filho? Se você não se comportar direito, não vai ganhar presente no Natal. Né? É uma mudança, e aí ele passa a se comportar direito. Ou então por chantagem, por pressão. Não é esse o tipo de mudança que João tem em mente aqui. Ser nascido de Deus é ser tornado uma nova criatura, não é? É isso que Deus falou a respeito, por meio do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, não é? Verso 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E aí vem a mudança de comportamento. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, como consequência desta mudança misteriosa do interior, do coração, a pessoa é conduzida à prática da justiça. É isso que João está dizendo aí no verso 29. Se você está em 1 Coríntios igual eu, volte lá para a 1 de João, que é a passagem que estamos focalizando. 1 de João 2, 29, Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, como é que eu sei que a minha experiência religiosa é autêntica? Como é que eu sei que sou nascido dele? A pista que João dá é pela prática da justiça. Justiça aqui no sentido de retidão, correção, não é? Então, ele é justo, ele é reto. Como é que eu sei que eu sou gerado e nascido dele? Olha, eu sei que sou gerado e nascido dele porque aqueles que são nascidos dele praticam a justiça, andam no caminho reto,
obedecem os seus estatutos. Por que obedecem? Porque tiveram o coração mudado. Não é isso que ele disse que faria? Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, e essa mudança fará com que eles andem no caminho da justiça. Então, esse é o teste. Como é que eu sei que sou nascido dele? Pela prática da justiça. Ora, ele é justo. Quem é nascido dele, pratica justiça. Já que estamos aqui, juntamente com João, usando a metáfora do nascimento, a gente pode dizer o seguinte: nós trazemos conosco o DNA daquele de quem somos nascidos biologicamente. Não trazemos? Você traz o DNA do seu pai. Se fizer lá o exame do DNA, você vai ver que você foi nascido dele. Não é? Você vai ter características do seu pai. Então, assim como nós trazemos o DNA daquele que nos gerou biologicamente, nós também trazemos o DNA espiritual daquele que nos gerou espiritualmente. Entendeu? E retidão, justiça está no DNA dele. Se sabemos que ele é justo, então, e somos nascidos dele, logo, se justiça está no DNA dele, justiça, retidão, deve estar também no meu DNA, se eu sou nascido dele. Gente, muito simples. Isso é lógico, é óbvio, simples assim. Não é? É isso que João está dizendo aqui. O teste para saber se eu sou nascido dele é a prática da justiça. Irmãos, essa é a maneira de atestar a veracidade de uma profissão de fé. A maneira de provar a autenticidade da minha experiência religiosa, da minha profissão de fé, provar que realmente experimentei o novo nascimento, é mediante uma vida reta, retidão na vida. Em outras palavras, aquilo que os lábios de uma pessoa professa será confirmado ou será negado pelo seu estilo de vida. É simples assim, não é? Então, não é assim que a gente faz. Você fica em dúvida sobre a paternidade ou a filiação de alguém, a paternidade. Não, faz o exame de DNA para saber se é o pai mesmo. Não é assim? Então, o exame de DNA confirma a paternidade. O exame de DNA espiritual confirma se eu sou nascido de Deus. Ou seja, eu vivo em justiça, em retidão. Então, o meu estilo de vida é o exame que confirma a autenticidade da minha experiência religiosa. Ok? Está claro isso aí? Verso 29. Até agora, nós estamos destrinchando o sentido do verso 29. Ok? Então, você não pode ter dúvida sobre isso. Veja aí. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É isso que João está dizendo. Agora, vamos para frente, não é? Em seguida, João apresenta duas consequências da verdadeira experiência religiosa
duas consequências de ser nascido de Deus. Duas consequências do novo nascimento. Dê uma olhada aí, verso 1 do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele também. Então, notem aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Qual é a primeira consequência dessa experiência de ser nascido de Deus? Qual é a primeira consequência? Qual é? Sermos chamados filhos. Adoção! Adoção! Não é? Então, essa é a primeira consequência. Se você foi nascido de Deus, uma das implicações, uma das consequências é que você foi tornado filho de Deus. Você foi adotado como filho dele. Preste atenção, isso é importante. A gente tem a tendência de achar que todo ser humano é filho de Deus. Mas uma boa teologia bíblica faz a distinção. Não é bem assim. Alguns até acham melhor. Há um sentido em que todos somos filhos de Deus. Há um sentido, se com isso você quer dizer que somos todos criados por Deus. Então, nesse sentido, ok. Mas, por uma questão de exatidão, de correção, assim, de clareza, alguns preferem fazer uma distinção dessa relação com o Criador, como criatura, e como redimido em Cristo. Então, alguns dizem assim, todos somos criaturas de Deus, pelo fato de que Ele nos criou, então todos somos criaturas. Mas nem todos somos filhos de Deus, porque filhos de Deus são aqueles que foram nascidos dele. É o que João está dizendo aqui, não é? Nascidos de maneira espiritual, não é? É o nascimento espiritual. Então, esse é um sentido em que Deus nos recebe como seus filhos por causa da nossa identificação com Jesus. Preste atenção. Há um sentido em que só Jesus é filho de Deus. Ele é o filho unigênito, único. Ninguém é filho de Deus do mesmo jeito que Jesus. Ele é único. Ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é Deus, ele é divino como o Pai. Ele é eternamente gerado. Eternamente gerado. Dizer que ele é gerado do Pai não significa que houve um tempo em que ele não existia. O Filho deriva do Pai, mas é uma derivação eterna. Não é que teve um momento em que ele não existia. Nunca houve um tempo em que houvesse o Pai sem Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno. Não é? Ele é eternamente derivado. Eternamente derivado. Então, nesse sentido, só Jesus é filho de Deus, ninguém mais. Ele é o filho unigênito. Mas nós nos tornamos filhos de Deus
por causa da nossa união com Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, para você entender essa verdade. João 1. João 1. Vejam os versos 11 e 12 de João 1. Aí é dito que Cristo veio para os que eram seus, não é? O povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a Jesus pela fé, receberam também a adoção de filhos. Receberam também o poder, o direito de serem introduzidos na família de Deus e adotados como filhos. E aí, João explica, a saber, quem são esses que se tornaram filhos? A saber, os que crerem no seu nome. Então, aqueles que estão unidos a Cristo pela fé, eles receberam também o espírito de adoção, diz Paulo. Por meio desse espírito é que nós clamamos, Abba, Pai. Por termos o espírito dele, nós somos colocados numa relação filial com ele. Agora ele se tornou meu Pai. Não apenas meu Criador, não apenas o legislador do universo, não apenas meu juiz, mas ele é o meu Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele diz, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, não é? Então, a oração é uma consequência da adoção. Você recebeu o Espírito Santo e é por causa disso que você se tornou filho de Deus. Então, essa é a primeira consequência da adoção que João está dizendo aí na primeira epístola, não é? E é curioso, veja aí que João parece assim admirado, não é? João parece extasiado com essa bendita verdade. Ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. João parece extasiado, né? Admirado com isso. Gente, veja que coisa maravilhosa. A consequência de termos sido nascidos de Deus é que por isso nós nos tornamos ou fomos tornados por Ele filhos dele. Esse é o plano, não é? Esse é o plano. Lembra lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, a fim de que fôssemos feitos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, e Paulo diz lá, para que ele, Jesus, fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. E, por causa da nossa união com ele, somos aceitos e recebidos como filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Temos Deus como nosso Pai. Então, essa é uma consequência de uma verdadeira experiência religiosa, que é ser nascido de Deus. Mas vejam bem aí, há ainda aí uma outra consequência. Outra consequência.
da adoção de filhos está aí no final do verso 1 do capítulo 3. Por essa razão, ou seja, porque fomos nascidos de Deus e trazemos o DNA dele em nós, não é? A prática da justiça, porque ele é justo. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Você já ouviu eu dizer aqui o sentido do verbo conhecer na Escritura, lembra? Conhecer, ter afinidade, relação íntima, amar, não é? Então, o mundo não o conheceu, não o amou. A luz veio ao mundo e o mundo amou, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é? É disso que João está dizendo aqui, que a outra consequência da adoção de filhos é que nós atraímos a antipatia do mundo. Porque, irmãos, preste bem atenção, isso é muito importante. Nós estamos vivendo num mundo antitético. Nós não vivemos num mundo moralmente neutro, espiritualmente neutro. Nós vivemos num mundo, segundo diz o Salmo 2, que é contra o Senhor e o seu ungido. Então você nunca deveria ficar surpreso por ser rejeitado pela mentalidade desse mundo. Entendeu? Aliás, a Bíblia diz que você deveria se alegrar quando sofresse rejeição por causa do Evangelho. Por que você deveria se alegrar? Porque essa rejeição é um sinal da sua identificação com Jesus. O mundo rejeita Jesus. O mundo é contra Deus e o seu ungido. O mundo é um mundo que está rebelado contra o seu Criador. E, por causa da sua identificação com o Senhor, você atrai a antipatia do mundo. Pode esperar. É claro, você é chamado a reagir como Jesus, não é? Alegrar-se por isso e responder ou pagar o mal com o bem. Não é isso que Jesus disse? Que você deve pagar o mal com o bem. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, esse cenário, essa antítese que existe no mundo e que foi colocada pelo próprio Deus desde a queda, lembra? Quando Deus disse, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Então, há uma inimizade que foi colocada pelo próprio Senhor. Então, nós vivemos num mundo que é antitético. E a gente não deveria ficar surpreso com a rejeição, muitas vezes com a hostilidade que se levanta contra nós. Isso deveria nos alegrar, porque é exatamente isso um sinal, um dos distintivos da verdadeira experiência religiosa. Está claro isso aí? O que João está dizendo aqui? Veja bem as duas consequências do verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Entendeu? Então, a Bíblia usa muitas figuras, muitas metáforas para falar disso, não é?
A Bíblia fala que somos forasteiros aqui, né? Nós estamos em terra estranha, nós não estamos em casa, esse desconforto é natural, essa rejeição é natural, os nossos valores são outros, o nosso estilo de vida expõe a pecaminosidade do mundo, entende? Então, a nossa maneira de ser, de viver, de agir, ela provoca, não é? Essa reação de hostilidade contra nós. Irmãos, a gente precisa deixar claro aqui que a Bíblia diz que nós não devemos sofrer por outra razão. Às vezes nós sofremos por culpa nossa mesmo. Às vezes nós sofremos e somos rejeitados por causa da nossa insensatez, da nossa insensibilidade. Isso vai acontecer também e a gente deveria se arrepender. Às vezes a culpa é sua mesmo. Você está agindo de uma maneira incorreta. Às vezes é culpa sua mesmo. Mas existe esta tensão por causa da nossa identificação com o Senhor. Está claro? Estou dizendo isso porque às vezes tem crente que é insensato, que age de maneira insensata, que é culpado, não é? De ser rejeitado, hostilizado, é por culpa dele, e o Senhor vai dizer, não tem nada com isso não, isso aí é insensatez sua, não é? Tem culpa disso não. Então, muito cuidado com esse espírito de Marte, né? Eu estou sofrendo por causa do Senhor. Não, você está sofrendo porque você é insensato, muda de vida, não é por causa do Senhor, entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Oi! É verdade. Nós passamos por essa passagem, não é, Darcy? E de alguma maneira... Hã? De alguma maneira tem a ver, sim. Mas quando nós passamos por essa passagem, nós entendemos assim que o sentido dela é de que, embora haja coisas boas no mundo, e tem coisas boas no mundo, porque é a boa criação de Deus, nós devemos desfrutar dessas coisas boas sem colocar o coração nelas, porque a razão é a seguinte, qual é a razão que João dá aí? Estou voltando aqui em assunto que nós já passamos. A razão é porque o mundo passa, ou seja, está passando, essa é a ideia. É porque a glória desse mundo tem glória nesse mundo? Tem. Tem glória? Tem. Mas é reflexo, é passageiro. Então, a glória não está nas coisas criadas, não é? O que a gente tem é apenas reflexo da glória permanente que está nele, não é? Mas você tem razão, Darcy, acho que isso aí nos ensina assim. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: quais são as duas consequências de sermos nascidos de Deus? Primeira consequência, sermos adotados por Ele, não é? Filhos adotivos. E a segunda consequência é que isso atrai uma indisposição do mundo contra nós. É isso que aprendemos aqui. Agora, finalmente, vejam lá, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Qual é o sentido desse verso 2? Preste bem atenção. Aí no verso 2, João está dizendo que há um sentido em que a nossa filiação, a nossa adoção ainda está oculta, ainda não foi manifestada claramente. Veja bem, Paulo falou desse ocultamento, não é? Paulo falou desse ocultamento em outros lugares. Abra sua Bíblia em Colossenses. O nosso tempo esgotou, mas eu vou pedir a paciência mais 5 minutos. Colossenses 3:4. Colossenses 3:4. Veja bem. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Preste bem atenção. Se você olha para o homem espiritual, aquele que foi nascido de Deus, e olha para o homem natural, aquele que não foi nascido de Deus, você não vê muita diferença aparente. De certa maneira, não há muita diferença. Embora haja estilos de vida diferentes, mas o homem natural e o homem espiritual vivem no mesmo mundo, tomam o mesmo ônibus, viajam no mesmo avião, compram no mesmo supermercado, não há muita diferença. Se o avião cai, morre o homem natural e morre o homem espiritual, é assim. Padece as mesmas enfermidades, o coronavírus mata o homem natural e mata o homem espiritual, não tem muita diferença nesse sentido. E às vezes até parece que o homem natural tem uma vida melhor do que o homem espiritual. Às vezes a vida dele prospera, ganha mais dinheiro, tem mais projeção pessoal. Às vezes acontece isso. Como é que eu explico isso? É o que o João está dizendo. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda está oculto. Há uma ocultação, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: quando ele se manifestar, a nossa vida que está oculta com ele, também será manifestada em glória. Às vezes você olha para a vida do homem natural, no homem espiritual, nesse sentido, e não vê glória. Às vezes vê dor, sofrimento, angústia. Mas é isso que João está dizendo aí, que essa filiação nossa, embora já seja uma realidade, embora ele já tenha me dado o espírito de adoção e eu me relaciono com ele como pai, essa minha filiação ainda permanece de certa forma oculta. Abra Romanos 8, veja aí, Romanos 8. A partir do verso 14. Olha como é que Paulo destrincha esse ocultamento da nossa adoção. Romanos 8, a partir do verso 14. Aprenda aqui com Paulo a respeito desse ocultamento. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o quê? O espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo me dá esta certeza interior de que eu sou filho de Deus. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Acabamos de ver que o mundo nos hostiliza por causa da nossa identificação com ele. Mas se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Em outras palavras, o nosso casamento com Jesus é na alegria e na tristeza. Ou seja, eu participo do ônus de estar ligado a ele, mas participo também do bônus, não é? Verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória de ser filho de Deus ainda está oculta, mas ela vai ser revelada, não é? Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação está aguardando aquele dia quando a nossa filiação será finalmente manifestada, não é? A glória da nossa filiação. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, Paulo está dizendo que a criação vai participar da glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Não temos tudo ainda, só temos as primícias. Igualmente gememos em nosso íntimo. O que nós estamos aguardando? A adoção de filhos. Mas nós já fomos adotados? Já. Mas a glória dessa adoção ainda não se manifestou, não é? Nós estamos aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Na dimensão material nossa, não há diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Homem natural tem câncer? E homem espiritual? Tem também. Então, na parte material não tem diferença. Mas, quando Cristo se manifestar em glória, aí nós nos manifestaremos com Ele também em glória, um corpo glorioso. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Então, irmãos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É isso que João está dizendo aí no verso 2. Quando ele se manifestar, a nossa filiação, a nossa adoção se mostrará gloriosa, coisa que ainda não se mostra. Eu já sou filho de Deus, o Espírito Santo já me dá essa certeza, mas eu ainda não vejo e não participo da glória dos filhos de Deus. Eu ainda tenho que passar por todas as vicissitudes de uma vida num mundo quebrado pelo pecado. Ok? Então, vejam bem, qual é a implicação disto? Verso 3, e a gente termina aqui.
e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, ser nascido de Deus não significa ser perfeito já. Ser nascido de Deus significa que você teve o seu coração mudado, você teve o seu paladar espiritual mudado, e você agora deseja a vida reta, santa e justa como a de Jesus. Embora você não experimente isso ainda, embora essa sua filiação não se manifestou em toda a glória, em todo o esplendor, é para lá que você deseja ir. Esse é o seu apetite. O seu paladar foi mudado. E você, a cada dia, deseja, anseia ser como Jesus Cristo. E você busca isso dioturnamente. E você sofre, você se angustia, porque não consegue ser ainda como Jesus. Essa é a verdadeira experiência espiritual. É isso que João está dizendo no verso 3. Se você é nascido de Deus, você é perfeito? Não, ainda não, mas deseja ser. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, como ele é puro. Então, como ele já me deu o seu espírito e me deu um novo coração, isso me impulsiona a cada dia na direção para a qual ele está me levando. E qual é o plano? O plano é que todos nós sejamos a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus está trabalhando para ter um punhado de filhos igual ao filho mais velho, igual a Jesus. Ele está trabalhando para que você seja como o filho mais velho dele. E se você já foi adotado, já foi nascido dele, esse é o desejo do seu coração. Essa é a sua vontade. Seu desejo não é ganhar dinheiro, ter saúde perfeita. O anseio do seu coração não é ter sucesso. Se você é nascido de Deus, o que você mais quer é ser como Jesus. A sua experiência religiosa é verdadeira ou é fake? Você é nascido de Deus ou só é nascido da carne? Como é que eu sei, pastor? Ora, se você é nascido de Deus, como ele é justo, você traz o DNA dele em você. Você também vive de maneira reta e justa. Ué, reverendo, então o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito? Ainda não. O que eu estou dizendo é que se você for nascido de Deus, o anseio da sua alma é viver retamente. A sua oração é: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa é a sua oração. Senhor, eu quero ser justo, eu quero ser reto, me ajuda. Eu sofro muito porque não consigo ainda, mas eu me esforço todos os dias, porque eu tenho a esperança de que o Senhor vai me fazer igual ao seu filho. É essa a tua promessa? E eu creio que o Senhor cumpre a tua promessa. É assim que você vive a vida cristã? A sua vida cristã é um desejo imenso de ser igual a Jesus? Você se esforça todos os dias e pede a Ele para ser igual a Ele? Se é assim a sua experiência religiosa, você é nascido de Deus. Você está no caminho certo. A sua experiência não é fake. A sua experiência é verdadeira.
Você não é perfeito, mas deseja ser, anseia ser, ora para ser, se esforça para ser. Isso é vida cristã verdadeira. Isso é experiência religiosa verdadeira.